A paz de Jesus a todos e o amor de Maria esteja em vossos corações, da qual foste chamados a ser um povo santo no Senhor, graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Salve Maria Imaculada, sempre virgem. Meu querido irmão, minha querida irmã, estamos nós aqui para mais um vídeo de catequese bíblica pelas Sagradas Escrituras. E como você sabe, esses 10 primeiros vídeos, não é, que eu estou trazendo neste canal são vídeos que eu gravei, né? Estou regravando de muito tempo atrás, do outro canal que foi deletado, né? Eu estou trazendo vários vídeos do outro canal de aí dos 3 anos, de 2 a 3 anos atrás. Eu estou regravando estes vídeos, né, para este novo canal. Muito bem, meu querido irmão, perdão. E hoje você vai ver, não é? Eu já tinha trazido, eu já tinha gravado, mas não ficou muito bom. E eu tô trazendo essa retrospectiva, digamos assim, trazendo esses novos vídeos, não é? Aí em cima desses textos maravilhosos de catequese bíblica pela Sagrada Escritura. Quantos testemunhos das pessoas que estão sendo, as suas paróquias estão sendo, não é? Estão sendo ministradas pela Sagrada Escritura. Aonde eu vou, eu encontro pessoas que sempre estão falando nesses vídeos de catequese, pessoas que estão sendo ministradas. É onde verdadeiramente as pessoas realmente, os nossos irmãos e irmãs, estão edificando cada vez a sua fé na verdadeira fé da igreja fundada por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sem blá 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 e sem mimimi. É isso mesmo. Por isso, meu querido irmão, nós vamos ver neste vídeo a canonização dos santos. Tudo o que trago nesse vídeo, não é? Neste canal, são vídeos e catequeses embasada com grandes homens de Deus, não é? Homens apologistas, como o padre Luiz Toro, homem da doutrina, como o professor Felipe Aquino, homem, né, de Deus, como o padre Paulo Ricardo, o padre Marcos Galves, né, e um dos grandes apologistas mundiais, hoje na atualidade, né, José Plascencia, da qual está na descrição desse vídeo, né, La Fé de la Iglesia, o seu canal. Muito bem. Meu querido irmão, para nós vermos, estudarmos aquilo, tudo que a igreja liga, está ligado no céu. Muito bem. Nós vemos quando Jesus funda a sua igreja sobre a Kéfas, sobre a pedra, Pedro. No versículo 19, Jesus dá as chaves do reino do céu nas mãos de Pedro. As chaves está no plural, porque essas chaves passa, né, até hoje 267 chaves com o Papa Francisco, o Papa atual. Muito bem. Então nós sabemos, meu querido irmão, que essas chaves vêm passando. Então, o que dentro dessas chaves Jesus prometeu? O que tu ligar na terra será ligado no céu. Muito bem. A canonização dos santos, nós sabemos que quando nós estudamos sobre este tema, nós vamos ver que a canonização dos santos nos primórdios da igreja primitiva, ele acontecia pela aclamação popular. O que é a aclamação popular, irmão? Era o povo, né, os membros da igreja que aclamavam, né, que declaravam, depois o Papa ia e confirmava, não é, a canonização dos santos era por aclamação popular. Que nem nós vemos hoje no rito maronita, o patriarca, o Papa deu ao patriarca, não é, essa autoridade de ele mesmo canonizar os santos da igreja do rito maronita. Então o patriarca é que canoniza os santos do rito maronita, não é? Muito bem. Então nos primórdios era por aclamação popular. Então passou, né, passou a ser exclusivamente do Papa. Nós sabemos que há estudos e mais investigações para que um
um homem de Deus, uma mulher de Deus, chegue aos altares, seja canonizado. Em primeiro lugar, o primeiro processo que acontece é a igreja declarar que aquela pessoa é servo. O segundo processo, não é, que acontece com aquela pessoa, depois de servo, é bem-aventurado. O terceiro, beatificado. E o quarto e último, canonizado, declarado santo, né? Que nós queremos pedir para esse estudo a intercessão de todos os santos da Imaculada Conceição, não é? Para que nós possamos fazer este bom estudo. Vamos lá. No capítulo 10, vai aparecer os textos, vão aparecendo aqui ao meu lado. O capítulo 10 de Provérbios, versículo 7, diz assim. Olha aí de verde, ó. A memória do justo alcança as bênçãos. Olha aí. A memória dos santos alcançam as bênçãos. Louvado seja Deus por isso, não é? E também há santos, também com certeza há santos que não são canonizados. Você me pergunta, irmão, só é santo quem for canonizado? Não. A igreja diz que há muitos santos desconhecidos. Sim, há muitos santos desconhecidos, ou seja, que não foram canonizados, não é? Muito bem, outra vez. A memória do justo alcança as bênçãos. Olha aí. A memória do justo, ou seja, a memória dos santos, alcança as bênçãos. Então, tudo que o Papa liga aqui, se o Papa diz é santo, porque Jesus prometeu ao primeiro Papa, Pedro, né? Aí essa primazia que Jesus, quando funda sobre a Kéfas, a sua igreja, dando a primazia a Pedro. Tu és Kéfas, Kéfas quer dizer pedra, já trouxe no vídeo, né? Rocha. E da onde Jesus edifica a sua igreja. Muito bem. E edificando sua igreja, dá a autoridade dessa igreja ligar. Então, o que ela liga aqui na terra está ligado no céu. Então, essa infabilidade papal. Então, se o Papa diz, meu querido Simão, fulano de tal é santo mesmo. Fulano de tal é santa mesmo. Porque tudo que ele liga na terra está ligado no céu. Por isso, num dos concílios da igreja ficou claro que não existe salvação fora da igreja católica, da igreja fundada por nosso Senhor Jesus Cristo, da igreja da qual temos um pastor visível aqui na terra, o Santo Padre, o Papa. Muito bem, vamos para o livro da sabedoria, né? Olha só, o livro da sabedoria no capítulo 2, versículo 22, é claro demais para nós. Aliás, esse versículo, ele vai falar daqueles que pensam o contrário à canonização. Aqueles que pensam o contrário, não é, daquilo que a igreja diz é santo. Quantas pessoas não já chegou para mim e disse assim, irmão, como é que a igreja pode dizer, como é que o Papa pode dizer que fulano é santo se ele não sabe se ele está no céu, no purgatório ou no inferno? Meu querido irmão, por isso que eu digo para vocês, são muitos estudos e muita averiguação e averigua para aqui, para acolá, para poder saber quem realmente foi aquela pessoa, que obra fez, o estado de santidade que viveu, não é? Tem casos que para a canonização é necessário 2 milagres, isso mesmo, 2 milagres de cura física, constatado por médicos, pela medicina, para poder o Papa proclamar que aquela pessoa é santa. Muito bem. Então aqui nós vamos ver os que pensam o contrário. E aqui é onde nós descobrimos a canonização dos santos na Bíblia, na Sagrada Escritura. Por quê? Porque a Sagrada Escritura está falando daqueles que pensam o contrário. Não é? Ah, foi o Papa que disse que é santo. Não é santo nada. Olha aí. Vamos ver o que diz o livro da sabedoria. 22, capítulo 2, versículo 22. Presta atenção. Olha aí, ó. De roxo. Eles desconhecem os segredos de Deus. Olha aí, primeira parte do versículo, a parte A. Eles desconhecem os segredos de Deus. Quantas pessoas eu não vi falarem isso, não é? Olha, não tem como um homem declarar que alguém é santo, não. Não tem condições de um homem de carne e osso dizer que alguém é santo. Só Deus sabe se a pessoa é santa ou não. Quantas das vezes eu e você nós não vimos isso? Não é? Nós ouvimos muito isso aí. As pessoas em vários lugares em que a gente vai, não é, falar
ouvir da boca dela essas palavras. Como pode um homem dizer que alguém é santo? Não é? Não conhecendo a infabilidade, não é? A primazia que Jesus deu ao sucessor, a Pedro e seus sucessores, de dizer: é X a terra, é X no céu. É Y na terra, é Y no céu. Muito bem. Tá aí. 16 de Mateus, versículo 19. Tem que se entender muito bem o contexto para averiguar que verdadeiramente se cumpre, né, quando o Papa declara, quando o Papa proclama, e exatamente quando o Papa proclama, declara que alguém é santo mesmo. Proclamou que é santo na terra, então diz, está no céu. Veja o que diz o verso. Tudo que tu ligar na terra, tudo que tu proclamar na terra, tudo que fizeres na terra, não é? Está feito no céu, o céu está em concordância. Então veja só, eles desconhecem os segredos de Deus. A segunda parte do versículo diz: não esperam que a santidade seja recompensada. Aí está. Ah, nós não devemos dizer que fulano de tal é santo, só Deus sabe que é santo. Então é melhor nós pensarmos que só Deus é santo, não é? E nós vamos ver do Gênesis ao Apocalipse, a Bíblia fala nos santos. São Paulo diz: não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Então quer dizer, nós vemos aqui a Sagrada Escritura falar, o próprio Deus diz no Decálogo: sede santos, porque eu, teu Deus, sou santo. Pedro repete isso, o primeiro Papa, não é? Sede santos como vós. Jesus diz isso também no Evangelho de Mateus: sede santos como vosso Pai. Então quer dizer, está nos chamando a santidade. Então, minha questão, existe santos sim. E nós vamos ver no decorrer desse vídeo, dessa catequese, não é? Preste atenção. Eles desconhecem, olha, não, a segunda parte. Não esperam que a santidade seja recompensada. De que maneira? Que o Papa diga é santo, que a igreja reconheça é santo, que a igreja diga isso e aquilo. E aí a igreja, né, diz: olha, fulano de tal é santo, não é? Ele é o padroeiro das missões, não é? São Cristóvão, o padroeiro dos motoristas, não é? Santa Clara, a padroeira da mídia. Então, quer dizer, a igreja ainda coloca, não é? Declara que aquele santo, aquela santa é padroeiro, não é? Para que nós possamos ter em nossa devoção. Já trouxe nesse canal mostrando a fé em Jesus e nos santos ser a mesma fé, não é duas fé. Muito bem. E a parte B, a última, é a que chama mais atenção. Preste atenção. Preste atenção. Olha só, de verde. Não acredito, que fala na canonização. Preste atenção. Não acreditam na glorificação das almas puras. Que, outra vez, o de baixo, de verde, olha só. E não acreditam na glorificação das almas puras. Pacata, aqui está, meu querido. Não acreditam na glorificação das almas puras. O que é isso, irmão? Fala em nossa língua. Não acreditam na canonização dos santos. Aqui está, meu querido. E quantos não falam isso? Não é? Quantos e quantos não dizem isso? Olha, isso aí é uma bobagem. Um homem da terra ter autoridade do tamanho que o Papa tem. Estão endeusando. Veja, não acreditam na glorificação das almas puras, não acreditam na canonização dos santos, não acreditam quando o Papa diz é santo, é santo. Se o Papa diz é santo, é porque é santo. Ele declarou santo, é santo. Não é? Nós vemos aí nessa lista de 266 papas, não é? Nós temos aí, porque nós temos 2 vivos, 267, menos 2, 265, né? O Papa João Paulo II, que é antes do Papa Emérito Bento XVI, São João Paulo II, santo. Nós vemos aí essa lista de 265 papas, de serem quase todos santos, né? Vamos ver aí poucos que não foram santos, mas que chegaram a ser venerável, ser beato, não é? Bem-aventurado. Então nós vemos que quase todos os papas, não é?
da igreja foram declarados santos, foram canonizados. Então aqui ele está dizendo o quê? E não acreditam na glorificação das almas puras. Mas como? Não, irmão, é porque as almas... Aí alguém diz, é porque está dormindo debaixo da terra. Outros dizem, é porque não tem alma. Porque, irmão, se nós vermos o capítulo 3 da sabedoria, versículo 1, logo abaixo, diz assim, ó, mas as almas dos justos, de rosa, ó, mas as almas dos justos estão na mão de Deus e nenhum tormento os tocará. O quê? As almas dos santos estão nas mãos de Deus. A mão de Deus aqui é a salvação. Olha aqui. Então a própria Sagrada Escritura está dizendo que existe alma santa, sim, e intercede. Apocalipse, capítulo 6, versículo 9, versículo 10, que as almas estão no altar do céu, intercedendo, clamando justiça pela igreja. A igreja triunfante intercede pela igreja militante aqui da terra. Intercede por nós. E a igreja militante intercede pela padecente do purgatório. É assim esse L, né? De cima para nós, de nós para... Então quer dizer, para intercessão do purgatório. Como nós vemos no livro de Macabeus, que Judas Macabeu mandou celebrar um sacrifício pelos que tinham caído, tombado. Fez até uma coleta, né? E quantos aqui mesmo, nas missas, a maioria das missas, alguém sempre dá uma oferta quando manda dizer as missas. É missa de 7º dia, de 30 dias, de 1 ano. Veja que é até bíblico. Judas Macabeu mandou fazer uma coleta, enviou para Jerusalém para não é, celebrar um sacrifício por aqueles que tinham tombado. Veja que é bíblico. Muito bem. Então aqui nós estamos vendo, não acreditam. Então tem pessoas que, graças a Deus, que você acredita. É por isso que eu peço, compartilhe esses vídeos. Porque tem muita gente louvando e agradecendo a Deus. Quantas pessoas no Facebook não aparecem agradecendo, né? Esse vídeo esclareceu, eu tinha dúvida sobre isso, esse vídeo. Olha, irmão, não tem como pagar. Só Jesus para te dar em dobro. E eu falo assim, e com perseguições. Se tiver perseguição é porque não está agradando a Deus verdadeiramente. São Paulo diz que quem tem o Espírito Santo tem que sofrer perseguições. O próprio Cristo sofreu. Aquelas mulheres que oravam por Jesus, as mulheres de Jerusalém, e Jesus diz, choreis por vossos filhos. Se estão fazendo isso ao lenho verde, imagina o seco. E o seco somos nós. Pois é, meu querido. Muito bem. Então nós estamos vendo aqui que as almas dos santos estão na mão de Deus. Não é? E elas intercedem por cada um de nós. Muito bem. E logo a igreja canonizando, a igreja também proclama, ou seja, declara, não são todos os santos. Eu sei que cada um dia tem um santo, mas existe o dia de São Paulo, de Pedro e Paulo, não é? Tem alguns dias que são maiores, da qual a estola da celebração do Santo Sacrifício é de vermelho, o dia de Santa Luzia. Então a igreja proclama. Então as dioceses, as paróquias, as capelas, quando chega o mês daquele santo, aí acontecem as festividades ao padroeiro da capela, da diocese, da paróquia, não é? Do santuário. Muito bem. Então nós vamos ver aqui que depois que é canonizado, então quer dizer, ali no livro da sabedoria 2:22 mostrou os que não acreditam na glorificação das almas puras, ou seja, na canonização dos santos, mas logo canonizado, logo passa a ser o que diz no 39 do Eclesiástico, versículo... Se você pega do versículo 1 ao versículo 15, você vai ver o que aquela pessoa fez, o que era aquela pessoa. Mas como nós vamos pegar? Nós vamos pegar apenas do versículo 12. Aliás, do versículo 9, diz assim, ó. Então ele aspergirá como chuva palavras de sabedoria. Quantos nós não meditamos nos escritos dos santos padres? Não é? Eu que já tive a graça de ler todas as cartas do terceiro bispo, não é? Santo Inácio de Antioquia, o terceiro bispo de Antioquia. Foi em Antioquia que, em Atos dos Apóstolos, né, os membros da Igreja de Cristo, a Igreja de Cristo, foi chamada de cristãos,
chamaram de cristãos, seguidor de Jesus Cristo, cristãos. Cristãos é chamado a ser outros cristos, não é? E foi ali também que no ano 107, no primeiro século, Santo Inácio, escrevendo aos esmirniotas, disse: aonde está a Igreja Católica, está Jesus Cristo. Aonde está Jesus Cristo, está a Eucaristia, sua carne e seu sangue. Olha aí. Foi ali que a igreja foi chamada de cristã. Ou seja, que os membros foram chamados de cristãos, os membros da Igreja de Cristo. Foi ali que foi chamada de católica, para falar na universalidade da Igreja Católica. Ou seja, São Paulo, escrevendo aos Romanos, a Igreja de Roma, no capítulo 1, versículo 8, ele diz que vossa fé será proclamada mundialmente, no mundo inteiro. Veja aí, a universalidade, a catolicidade da igreja fundada por Cristo. Preste atenção. Aqui diz que, ainda diz ele, né? Então aspergirá como chuva a palavra de sabedoria e louvará, né, o Senhor em sua oração. O Senhor orientará seus conselhos, seus ensinamentos, e ele meditará nos mistérios divinos. Versículo 11. Ensinará ele próprio o conhecimento de sua doutrina, para porá a sua glória na lei do Senhor, na aliança do Senhor. Agora, de laranja. Isso tudo fez em vida. Né? Então, os escritos, como dizia, então, os escritos, né, os franciscanos, segue as pegadas de São Francisco, e o que São Francisco deixou para os franciscanos, né, do mesmo jeito São Dom Bosco, não é? Para com os salesianos, e assim, né, cada ordem religiosa do seu fundador. Então, no versículo 12 diz assim: isso é quando ele já morreu, ou seja, quando ele já partiu para a glória. O versículo 12 começa a dizer, né, e nós vimos que canonizado. Agora diz o versículo 12, ó, muitos homens louvarão a sua sabedoria. Aí está. Não é? Por isso digo que tem os franciscanos, tem os salesianos, tem os beneditinos, não é? Então nós estamos vendo aqui a Sagrada Escritura. Muitos homens louvarão a sua sabedoria. De quem? Dos santos. Não é? São Paulo chega até a dizer não sabemos se é São Paulo, né? Às vezes a gente diz São Paulo porque parece muito com o escrito de São Paulo, a Epístola aos Hebreus. Mas ninguém sabe, a igreja ainda até hoje não deu o veredito de quem foi o escritor da Epístola aos Hebreus. No capítulo 13, versículo 7, diz: lembrai-vos daqueles que vos pregaram a palavra de Deus, sabei como souberam encerrar a carreira e imitar-lhes a fé. Olha aí, meu querido Simão, imitar-lhes a fé. Quer dizer, seguir as pegadas daqueles santos, não é? Muito bem, eu sou uma pessoa que eu gosto muito de Santo Antônio, não é? De Santo Antônio. Desde antes de 2005, de ter um encontro pessoal com Jesus, eu sempre, não é? Sempre, assim, vi como um espelho Santo Antônio. O versículo 12, continuemos, né? O versículo 12. Muitos homens louvarão sua sabedoria, jamais cairá ela no esquecimento. Aí não cai, ó. Não é? Não cai. Versículo 13. A sua memória não desaparecerá. Né? Missa em honra, missa em memória. Muito bem. Seu nome será repetido de geração em geração. Olha aí. Seu nome será repetido de geração em geração. É proclamado as festividades também. Olha o versículo 15 para confirmar. Olha só. As nações proclamarão sua sabedoria. Ponga na lupa. Para na orelha. Vê o que vem. Olha só. Aqui está até, eu coloquei entre um parênteses de caneta. Ó. E a assembleia apregoará seu louvor. O quê? E a igreja proclamará seu louvor. Para cá, tá. Aqui está. Louvor a quem? Ao santo canonizado. É isso que eu dizia. As festividades. Como eu dizia, as festividades do padroeiro daquela capela, do padroeiro daquela paróquia, daquela diocese, daquele santuário. Você está compreendendo, meu querido? Quão são ricos isso aqui? É uma maravilha de Deus. Não é? Então preste atenção. As nações proclamarão sua sabedoria. Olha aí. Preste atenção. Nós citamos quem? Os santos, que são janelas, que são nossos intercessores, junto ao Senhor. Versículo 15. Enquanto viver, terá maior nome que 1000 outros. E quando repousar, ou seja, quando morrer, quando partir para a glória, será o quê? Feliz. Ah, irmão, mas eu queria algo mais concreto sobre os santos.
No capítulo 12 da Epístola aos Hebreus, versículo 23, fala da alma dos santos. Preste atenção. Diz assim, ó. E da assembleia festiva dos primeiros escritos no livro do céu. E de Deus juiz universal, e das almas dos justos, que chegaram à perfeição. Pacata. O quê? Olha aí. E das almas dos santos, os justos são quem? Os santos, que chegaram à perfeição. Aqui está. Ou seja, eles já chegaram à perfeição. São Paulo disse uma coisa, na carta aos Coríntios, uma coisa diferencia o corpo celeste para o corpo terreno. Então os santos já estão o quê? Ressurreto na glória, intercedendo conforme Apocalipse, capítulo 6, versículo 9, versículo 10 diz. Intercedendo, clamando. A Bíblia é clara no versículo 10. Que eles clamam diante do Cordeiro, diante de Jesus. E eles são também onipresentes. Olha o que diz Apocalipse, olha só. Vou provar para você que os santos são onipresentes. E que eles são celibatários, são virgens. Olha aqui. 14:4 de Apocalipse. Estes são os que não se contaminaram com mulheres. Olha só. Tá até marcado aqui que eu vou marcar com lápis. Para poder você ver, ó, de verde, ó. Pois são virgens. Aí está. Olha quem são os santos. Pois são virgens. Aqui é onde aparece o celibato. Sei o quê? Traduzindo esses virgens são o quê? Celibatário. Preste atenção. Celibatário. São eles que acompanham o Cordeiro. Olha só. São eles que acompanham o Cordeiro por onde quer que vá. Foram resgatados dentre os homens como primícias oferecidas a Deus e ao Cordeiro. Em sua boca não se achou mentira, pois são irrepreensíveis. Veja só. Os santos, veja aqui onde eles são onipresentes também. Olha só. São eles, logo depois de virgem, são eles que acompanham o Cordeiro por onde quer que vá. Aí está. Pacata. Aonde Jesus vai, os santos vai. Aonde Jesus vai, a Virgem Maria vai. Aonde Jesus vai, os santos vão. Está vendo a questão? Até Jesus diz, quando ele vier entre seus santos anjos. E Paulo diz, se os santos hão de julgar o mundo, que somos nós, os santos que hão de julgar o mundo, então Jesus virá também com os seus santos. Então, a prova máxima é que eles são celibatários e eles estão onde o Cordeiro está. Onde Jesus vai, eles vão com Jesus. Ficou claro, meu cristão? Eu resolvi trazer, regravar esse vídeo, trazer ele com mais intensidade, não é? Com mais claras, para ficar com mais nitidez do que o outro que eu tinha gravado há muitos anos atrás. Então ficou esse daqui, né, mais claro. O outro foi muitos versículos e pouca explicação. Então eu trouxe menos versículos, há muitos versículos da Sagrada Escritura. Inclusive nos evangelhos sobre a canonização dos santos, em Atos dos Apóstolos. Mas trouxe esses para que você possa compreender e entender que se a igreja, o Papa diz, é santo, proclamou santo, é santo mesmo. Ele diz, está canonizado, é santo. O Papa disse, é X do céu. Então, meu querido irmão, fica aqui esse vídeo. Se inscreva, dê um like, compartilhe para as suas paróquias, que a graça de Deus seja derramada no seu coração. Só dizendo que todos aqueles que estão inscritos nesse canal, aqui está o Santo Rosário, que rezo todos os dias, juntamente com a minha esposa, por todos vocês e pelas famílias de vocês que são inscritas neste canal. Salve Roma! Salve Maria Imaculada, sempre Virgem!